Olá, seja bem-vindo ao Café com Livro, mais uma novidade do canal Café Libertário. Neste quadro, nos ambientaremos com o universo de diversos autores, contando suas histórias e lições de uma forma dinâmica, ilustrada e por vezes com algum spoiler. Não se esqueça de pegar sua xícara e aproveite o vídeo. Fãs de ficção geralmente têm uma gama de bons livros do subgênero Espadas e Dragões. Por conta de adaptações cinematográficas, clássicos como Senhor dos Anéis e Game of Thrones estão entre os mais conhecidos. No entanto, por vezes, somos surpreendidos com histórias fantásticas que ainda não se popularizaram como essas. Em 2006, por exemplo, uma série bastante criativa e altamente divertida foi criada pelo autor e químico Brandon Sanderson. Trata-se de Mistborn, ou Nascido das Brumas, ambientada num mundo pós-apocalíptico onde todo o planeta está envolto por uma espessa bruma que cobre seu sol, deixando ele todo empobrecido de alimentos e beleza. A princípio, a história não foi escrita para fazer um paralelo com a realidade, mas vários aspectos deste conto dariam uma boa conversa libertária. Para começar, o planeta que é chamado de Scadrial está sob o jugo de uma tirania milenar chamada de Império Final, imposta por uma poderosa e enigmática figura conhecida como Senhor Soberano, que aparentemente é imortal e capaz de utilizar magias extremamente poderosas. Tal ditadura é baseada numa rígida hierarquia de classes hereditárias, com a nobreza no topo e os servos, chamados de Ska, na base, sendo brutalmente explorados nas plantações e outros serviços braçais. Por incrível que pareça, ainda nem começamos a comparação com o nosso cotidiano. Aspectos mais interessantes começam pela situação dos Ska, pois a nobreza tem acesso a um tipo criativo de magia, com efeitos de diversas magnitudes. Esse tipo de magia é hereditária, com alguns de seus possuidores tendo acesso a um dos efeitos dela, e poucos outros, e muito mais poderosos, tendo acesso a todos os tipos delas. Estes são chamados de Nascidos das Brumas. Isso não se parece em nada com os vários tipos de sistemas políticos que já fomos submetidos, não é? Entendido este pano de fundo, podemos agora falar um pouco mais da tirania em si que assola o Império Final do Senhor Soberano. Percebemos claramente que ela é moldada pelo feudalismo europeu, com a nobreza e os servos claramente definidos, tendo a primeira desfrutando do bom e do melhor, enquanto os servos, os Ska, ficam com o trabalho pesado, o medo e o mínimo para subsistir. Nesse sentido, as cinzas que constantemente caem no planeta e o envolvem em brumas servem como um duplo propósito aos donos do poder. Em primeiro lugar, tornando tudo feio e desolado, atacam a esperança do povo, sutilmente transformando seu psicológico para que se conformem à situação terrível em que se encontram, ao ponto de que no livro, fotos de árvores verdes são um tesouro inestimável devido à sua beleza. Em segundo lugar, as brumas servem para diminuir o campo de visão das pessoas, evitando mesmo que boas notícias e ideias diferentes se propaguem, chegando ao ponto de forçar os Ska a ficarem presos dentro de casa, sob o medo de uma ameaça propositalmente aumentada pelos donos do poder. Essa é uma tática de controle milenar, que não foi usada só no livro, mas até no recente caso da suposta pandemia mortal. Por outro lado, vemos também elementos sutis possivelmente inspirados na mais brutal ditadura do mundo, a Coreia do Norte. Os nobres e os Ska foram definidos a partir de quem ajudou ou se opôs à ascensão do Senhor Soberano, exatamente como ocorreu no sistema de caças no país mencionado. A ditadura ser milenar e seu ditador aparentemente imortal é um interessante paralelo com o fato de que um dos antecessores de Kim Jong-un, Kim Il-sung, o primeiro ditador comunista da Coreia do Norte, é bizarramente o presidente até hoje do país, fazendo dela a primeira necrocracia do mundo. Além disso, nobres frequentemente violentam mulheres Ska e depois as matam para evitar que surjam Skas com habilidades mágicas, assim como neste mesmo país asiático, no qual guardas abusam e matam mulheres em campos de concentração. Identicamente para os norte-coreanos, a descrença na possibilidade de escapar de tamanha violência é bem retratada na ficção, onde aparentemente não há esperança para o fim da brutalidade. Mas é claro, uma obra de ficção necessita de um embate entre bem e mal, ruim e bom, e é neste contexto que aparece Kelsier, único a escapar dos campos de trabalho forçado, um Ska nascido das brumas bastante poderoso, disposto a ajudar Jeden, que também é um Ska, a recrutar um exército voluntário para uma rebelião. Mesmo sendo extremamente poderoso por si só, poderíamos afirmar que Kelsier compreende o poder da descentralização. Ele tem diversos ajudantes que possuem apenas um dos poderes da magia, especialistas naquele poder específico. Uma grande ilustração deste tipo de laço criado é o recrutamento e treinamento de Vin, uma órfã explorada por uma brutal gangue de ladrões, também nascida das brumas, porém sem consciência de sua capacidade. O herói também se utiliza dos serviços do mordomo Sazed, de excepcional memória e sabedoria, e da ajuda do enigmático Sr. Renault, que evita confrontos diretos,
infiltrando vinho nas fileiras da nobreza. Como se tivesse inspiração na famosa frase de Ludwig von Mises, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão, ele dedica a maior parte do seu tempo a ações inteligentes, demonstrando aos amedrontados SKA que o mundo deles pode melhorar, que a esperança é necessária. Apesar de tudo parecer contra ele, mesmo contra uma força muito maior, a inteligência, a divisão de tarefas e o voluntarismo vai dando resultados cada vez mais favoráveis para Kelsier. E por incrível que pareça, esses três aspectos são a nossa esperança para derrotar os nossos senhores soberanos. Obrigado pela sua preferência, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!